Reverendo Diácono, queridos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando o 33º domingo do tempo comum. Semana que vem é a grande festa de Cristo, Rei do Universo, e aí terminamos o ciclo na igreja e vamos começar um novo ciclo com o período do Advento. Neste penúltimo domingo, então, do ano litúrgico, a perspectiva final se desencadeia com maior nitidez. Dois fatores são explícitos nesta perspectiva final. Primeiro é a perseguição, que é o perigo que vem de fora, mas existe um outro, que é a apostasia, que é o abandono da própria profissão de fé, que é o perigo que vem de dentro. As perseguições se tornarão o início dos juízos de Deus sobre a história, quando Ele irá fazer a justiça diante dos justos e destruir todos aqueles que são ímpios. Como entender isso? É a primeira leitura. A primeira leitura de hoje só tem 2 versículos. E esse texto expõe a diferença dos destinos. A imagem aqui é uma grande fogueira para nela queimar tudo aquilo que é nocivo, inútil, e depois vem um outro dia. O sol vem aparecendo a partir daquele novo dia, amanhece como um sol libertador e restaurador. Os inocentes podem sair agora livres e felizes para desfrutarem ali a liberdade. Ou seja, no juízo de Deus haverá a condenação para o ímpio, mas também se levantará o sol da justiça para o justo. O versículo 19 da primeira leitura fala da condenação do ímpio. Eis que virá o dia abrasador como fornalha, em que todos os soberbos e impuros, ímpios, serão como palha. E esse dia vindouro haverá de queimá-los, diz o Senhor dos Exércitos. Mas, como eu disse, do outro lado, a justiça virá para aqueles que são considerados justos, o sol da justiça vai brilhar. Versículo de número 20: para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação em suas asas. Por isso é importante percebermos quem são esses ímpios e quem são esses justos, que podemos entender e compreender dentro da Sagrada Escritura. O ímpio é aquele que pratica a injustiça, é aquele que está longe de Deus, que peca, que destrói, aquele que persegue, aquele que mata. Mas quem é o justo diante de Deus? É aquele que tem o Senhor por seu Deus, é aquele que nutre a paz, é aquele que muitas vezes é perseguido por causa do nome do Senhor. Muitas vezes são aqueles que são os mansos e os puros de coração. Isso vimos na semana passada com aquele evangelho, quando líamos as bem-aventuranças no Evangelho de Todos os Santos. E por isso, então, vamos percebendo que o nosso caminho nesse mundo é viver a justiça, o caminho do justo, o caminho daquele que coloca em prática a palavra de Deus. Por isso, a nossa escolha. Você pode escolher caminhar segundo a palavra ou caminhar contra a palavra. O Evangelho de hoje nos traz um discurso escatológico. Estamos em Jerusalém, nos últimos dias antes da paixão de Jesus. Lucas, que é o evangelista de hoje, conclui a pregação de Jesus com esse discurso, onde se misturam aqui referências não só da queda de Jerusalém, mas o fim dos tempos. Reparem que Jesus está dentro do templo com os seus discípulos, e a contemplação das pedras do templo vai levar Jesus a esta catequese. Versículo número 5. Algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. O texto de Lucas, queridos irmãos e irmãs, ele possui 3 partes. A primeira parte e a segunda parte é o texto que acabamos de ler no Evangelho. É o texto de hoje, que fala da destruição de Jerusalém e do tempo da igreja. Já a terceira e última parte não está aqui, mas fala da vinda do Filho do Homem. Toda a igreja se prepara para a vinda do Filho do Homem. Então o texto começa falando sobre a destruição de Jerusalém.
Por que Jerusalém vai ser destruída? Jerusalém aqui é o lugar onde deveria surgir a salvação de Deus, onde todos os povos deveriam convergir para lá. Só que, no entanto, Jerusalém recusou a oferta de salvação de Jesus. Por isso, a destruição do templo e da cidade. Essa destruição significa que Jerusalém vai deixar de ser o lugar exclusivo e definitivo da salvação. Ou seja, a boa nova de Jesus vai deixar Jerusalém e partir ao encontro dos outros povos. Começa então a partir daí o tempo da igreja. É agora que a igreja vai anunciar, pregar, proclamar a boa nova de Jesus. O tempo da igreja começa. O tempo da comunidade dos primeiros discípulos, que vai agora aquela comunidade caminhar na história, testemunhar a salvação a todos os povos da terra. Por isso Lucas nos apresenta algumas coisas interessantes. Primeiro, Lucas avisa que após a destruição de Jerusalém, vão surgir falsos profetas, falsos messias e pessoas anunciando o fim do mundo, o fim dos tempos. Versículo de número 8 do nosso Evangelho. Cuidado para não serdes enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e ainda o tempo está próximo. Alguém vai dizer assim, mas padre, isso não vai acontecer. Olha, já está acontecendo. Não tem um tal de Henry Christian aí surgindo, dizendo que é o Jesus? Isso acontece, meu gente. Lucas, e é o segundo ponto, avisa aos cristãos o que vai acontecer nesse tempo de espera. A Jerusalém vai ser destruída e aí entra o tempo da igreja e assim nós vamos esperar a volta do Senhor. Nesse tempo de espera vai acontecer algo. Versículos número 10 e 11. E Jesus continuou, um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país, haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Minha gente, será que estamos vivendo isso hoje? Será que o Senhor está voltando? Já é o fim dos tempos, ninguém sabe nem o dia nem a hora, né? Mas algumas coisas são muito parecidas. E terceiro, Lucas expõe os cristãos, fala para os cristãos ficarem sobreavisos para as dificuldades e perseguições que vão marcar a caminhada da história da igreja pelo tempo afora, até de fato a segunda vinda do Senhor. E o texto está recheado de coisas sobre isso. Versículos número 12 e 13. Antes, porém, que essas coisas aconteçam, os terremotos, fome, pestes, guerras, antes dessas coisas acontecerem, sereis presos, perseguidos, sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. É muito fácil dizer, sou cristão, né? Mas e na hora da perseguição? Será que você vai ainda dizer, sou cristão? Tem outro texto, 16, 17. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome. Amados irmãos e irmãs, alguém está se perguntando aí no banco, será que é válido ser cristão? Será que não é melhor desistir? Lucas, contudo, lembra-nos que nós não estaremos sozinhos, até porque Deus estará presente. Versículo 18, mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça, é permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Será com a força de Deus que vamos enfrentar os adversários, que resistiremos às torturas, à prisão e à morte. Por isso não podemos nos desanimar. Lembremos que algumas pessoas têm isso, né? Eu rezo, parece que Deus não olhou para mim, está distante. Não,
Deus nunca vai nos abandonar. O que acontece é o contrário, nós é que muitas vezes abandonamos a Deus. Se fizermos o nosso exame de consciência, vamos verificar que muitas vezes Deus está lá atrás, na fila das prioridades, dos valores da nossa história. Até porque sabemos que o primeiro e grande mandamento é... Qual é o primeiro mandamento? E o próximo como a si mesmo. Esses são os dois grandes mandamentos. E a pergunta é, será que Deus é o centro da minha vida? Será que o Deus está em primeiro lugar em tudo? Amados irmãos e irmãs, Lucas, ele quer mostrar a certeza de que Deus está presente e jamais vai nos abandonar, jamais. A missão dos discípulos encaminhada na história é justamente esse, é comprometer-se na transformação do mundo. E esta é a missão da igreja hoje, transformar o mundo. Mas não é somente esse mundo aí fora. Alguém vai dizer assim, o mundo é muito grande, padre. É verdade, mas existe um mundo que a gente pode transformar, que é o mundo do nosso coração, o mundo da nossa casa, o nosso trabalho, lá na escola onde eu estou. Será que eu sou capaz de abandonar, transformar essa velha realidade? A velha realidade é o mundo do pecado, é o mundo da destruição, é o mundo da injustiça, para instaurar nesse mundo o reino de Deus. Durante esta semana, todas as leituras falavam praticamente do reino de Deus. O reino de Deus está entre vós. Ou seja, ao celebrarmos a Eucaristia, já manifestamos o reino de Deus. Eu lembro daquela passagem da transfiguração, né? Quando Jesus sobe ao Monte Tabor com os 3 apóstolos, e aí Pedro disse, como é bom estarmos aqui, vamos fazer 3 tendas, né? Esse momento deveria ser como esse, uma transfiguração da nossa vida. Mas alguém vai dizer, esse padre está demorando demais, eu tenho que ir embora. É assim que a gente se porta no reino de Deus. A gente tem pressa. A gente tem pressa para o mundo, tem pressa para Deus. Não temos a paciência de podermos, por exemplo, viver esse mistério, aproveitar esse mistério na nossa vida. Por isso a nossa missão é grande. E é por isso também que estamos celebrando hoje, nesse 33º domingo do tempo comum, esse texto do Evangelho que fala justamente que devemos permanecer fiéis a Deus, porque um dia Ele estará de volta, Ele vai retornar e vai encontrar aqui entre nós os verdadeiros justos. Reparem o que diz a primeira leitura de hoje. Para vós o sol da justiça nascerá. Aqueles que estão vivendo a palavra, aqueles que vivem o mandamento, aqueles que praticam o amor, aqueles que buscam na sua vida uma fé viva e verdadeira, para esses o sol da justiça nascerá. Ou, como diz o Evangelho, permaneceis firmes para ganhardes a vida. Creio em Deus Pai.